Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo de promoção dos meus projetos, ok? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a questão do ensinamento de Deus, tá? Eu vou tentar colocar aqui as ideias para quem quer apoiar o meu trabalho. Uma das coisas, tá? Como eu já fiz o vídeo da série Convocação, inclusive esse aqui vai ser também a convocação dos meus projetos a respeito de Deus, tá? Falando sobre Deus. Eu quero que muitas pessoas me sigam nesse projeto, tá? Ok? Eu quero fazer um grupo de seguidores. Significa que para mim, de 1 bilhão de pessoas a uma pessoa, para mim é a mesma coisa, ok? Significa que eu tenho plena certeza, tá? Que a pessoa que está me seguindo está seguindo diretamente a Deus nesse propósito. Por exemplo, eu não posso dizer que eu represento Deus, né? Por quê? Porque eu, como ser humano, eu tenho a minha estatura, vou colocar dessa forma. E Deus, ele representa mais que isso daí, né? Por quê? Porque Deus é Deus, né? Todo-Poderoso, né? Mas isso que eu encabeço representa Deus. E o outro raciocínio também é o seguinte, por exemplo, imagine que aqui tem uma poia de merda aqui do lado aqui. E aí esse cagalhão chega e fala pra mim assim: isso daí que você está encabeçando não representa Deus. Ok, interessante isso aí que você falou. Por exemplo, imagine que o que eu tenho comigo é algo imenso, mas muito, muito grande, tá? Do tamanho do planeta Terra. Mas isso daí perto de Deus é muito pequeno, consegue entender? Ou seja, Deus tem uma extensão muito maior. É como se ele tivesse toda a amplitude do universo, consegue entender? É isso daí, para o comentário desse cagalhão. É isso que eu quero falar para você, consegue entender? Então, eu não posso me outorgar o direito de dizer que eu sou uma representação de Deus, tá? Mas o meu trabalho é de proporção muito grande, imensa, tá? Ok? Eu tenho algo para fazer imenso. Pronto. Esse é o raciocínio que eu quero colocar para você. E então eu quero que pessoas sigam. E uma das coisas que eu quero colocar em enigma aqui, falando sobre a questão da Bíblia, é o seguinte: eu não estou convocando cristãos, tá? E também não estou convocando não cristãos. Como eu não tenho interesse de convocar religiosos, ou seja, indivíduos que pertencem a uma religião, que batem no peito de uma religião, ou que são anti-religião, também não tenho apreciação por pessoas anti-religiosas também, né? Os anti-religiosos, na verdade, são semelhantes aos religiosos, tá? Mas pessoas que não têm assim nenhum tipo de profissão, declaração assim a favor de religião diretamente, tá? Que é como se, vou colocar o raciocínio aqui, por exemplo. Eu afirmei num desses vídeos aí que tem com a bandeirinha do Japão, que é o seguinte, foram 3 vídeos que eu fiz. Eu falei assim: a minha importância como diplomata internacional. Quando eu falo esse tipo de coisa, eu sei muito bem, tá, que os cagalhões que estão ouvindo o que eu estou falando, eles olham assim a importância dele como diplomata internacional, né? Eu sei muito bem o que passa na mente desses cagalhões aí. É por isso que às vezes eu perco tempo argumentando, mas eu quero colocar as coisas de maneira bem direta. É muita certeza que eu tenho dentro de mim, tá? Ok? Por exemplo, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo assim, quando um flecheiro ele aponta assim, existem pessoas que têm a habilidade para lançar flecha, que tem uma habilidade extrema, né? Quando o flecheiro ele pega a flecha assim e olha pro alvo assim, ele já sabe realmente se ele vai acertar ou não. E é assim que eu me sinto, tá? Quando falo as coisas, tá? Eu já tenho plena certeza de tudo que eu vou fazer. Antes da flecha acertar, ela já acertou, ok? Então é isso daí, tá? É com muita certeza que eu falo. Então, quando eu falo a respeito da minha importância como diplomata internacional, não tenho dúvida nenhuma disso que eu estou falando, tá? Ok? Só que eu tenho que argumentar para poder dar explicação, para poder mostrar o que eu penso a respeito disso, o que eu penso daquilo, tá? Mas sempre guardando total segredo, tá? Sempre segredo. Eu nunca abri nenhum dos meus ensinamentos. Pois tá bom, que ensinamentos são esses sobre Deus? Os cagalhões pensam que eu já revelei já, assim, eles estão copiando o que é meu. Por exemplo, ó,
Eu recebo o patrocínio para fazer isso daqui, esses indivíduos já vão para o espaço, tá? Ok? Ninguém plagiou e andou roubando o que é meu e vai continuar não, ok? No perímetro onde eu expando isso daí é dizimado, tá? Consegue entender? Por exemplo, no perímetro onde eu estou expandindo, isso daí está fora, ainda está existindo. Se eu encobrir esse perímetro aí, isso daí já foi. No meu perímetro não fica não, ok? Presta atenção para você entender. A outra coisa que eu quero falar, uma das coisas que passou na minha mente é isso, por exemplo, o meu perímetro, tá? Isso daí eu quero encampar com essas ideias, consegue entender? E automaticamente qualquer cu que encosta no olho dos outros não vai ser beneficiário de nada disso daí, tudo isso daí fora, tá? Ok? Preste atenção que eu estou colocando para você. Nada que algum dia encostou o cu no olho dos outros vai se beneficiar de nada que é meu. Uma das metas que eu tenho, por exemplo, quando eu falo a respeito do Evangelho, vou dar um simbolismo. Jesus Cristo representa o Evangelho, não é verdade? Ele vai ficar satisfeito com o meu trabalho. Sim, eu tenho certeza que Jesus Cristo vai ficar satisfeito com o meu trabalho. Considerando o que eu já falei aqui, a proporção, tá? E Deus maior que isso daí. Deus vai ficar satisfeito. Mas religião, religioso, peraí, cus encostando, isso daí não é do meu interesse agradar isso em nada. Eu quero o meu perímetro funcionando somente para isso aqui que eu tenho proposto. Pronto. Aí, como eu falei para você que eu não estou à procura de cristãos nem de não cristãos, uma das coisas interessantes é o seguinte, por exemplo, imagine que você... Olha, Jorge, eu não me identifico com algumas coisas que estão escritas na Bíblia. Eu te digo que você não se identifica porque você ainda não entendeu, consegue entender? A verdade é que existem pessoas, tá, que também não se identificam com a Bíblia, tá? Mas são evangélicos, tá? Uma quantidade imensa, tá? Sim, existe uma quantidade imensa de pessoas, tá, que não se identificam com esse livro aqui, tá? Em muitas coisas, mas eles são evangélicos, são protestantes, tá? Eles inclusive pregam contra a própria Bíblia. Você consegue entender? Consegue entender? Sim, eles pregam contra a própria Bíblia. O objetivo deles é até ensinar as pessoas a ir diluindo os ensinamentos da Bíblia, tá? Para eles poderem usar a Bíblia para manipular as pessoas. Agora imagine que um cagalhão encosta o cu no meu olho e diz assim, ó, eu não concordo com determinadas coisas da Bíblia. Você enfia sua não concordância dentro do olho do seu cu. Para mim é a Bíblia, ok? E tudo que diz aqui na Bíblia que aponta um aguilhão para dentro do seu olho, eu sou a favor disso daí, ok? Pronto. Outro raciocínio que eu quero colocar para você. Mas para você que... Poxa, Jorge, olha só, vou falar uma coisa para você. Eu tenho me agradado bastante do seu trabalho, tá? E de você. Mas sobre a Bíblia, cara, eu não tenho um posicionamento da Bíblia para mim. Eu não tenho um posicionamento da Bíblia. Mas você tem se agradado de tudo que eu estou falando? Sim, exatamente. Essa parte diplomática da Bíblia é comigo. Como eu falei para você, da minha importância como diplomata internacional, eu sou uma pessoa, não é? Então, é isso daí. É nessa proporção que eu estou falando. É como se eu estivesse com a Bíblia na mão, tá? E você não estivesse com a Bíblia na mão. E eu dissesse assim, ó, confia no que eu estou falando, confia em mim. Eu estou com a Bíblia aqui e preste atenção para você entender, ó, porque claro que a Bíblia, por exemplo, poxa, Jorge, então você está querendo dizer que só você vai portar a Bíblia? É outro raciocínio, tá? Por exemplo, a Bíblia é para todo mundo, ó, a Bíblia é para todo mundo, tá? O Evangelho é para todo mundo, tá? Há quem pratica mal o Evangelho, há quem ensina mal o Evangelho, tá? Há quem bem pratica e não é reconhecido e por aí vai, tá? Então não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, para você que provavelmente não se entendeu com a ideia de, poxa, eu não quero fazer parte de um ensinamento onde eu tenha que fazer a questão da Bíblia. Eu nunca falei isso, tá? Ok? Em nenhum dos vídeos que eu falei, tá, que eu coloquei, eu falei que o objetivo é obrigar as pessoas a praticar a Bíblia, tá? A questão é que para mim Bíblia, tá? E é da Bíblia que eu tiro os ensinamentos para fazer tudo, tá? É isso que eu falei em vários vídeos, tá? Foi vários vídeos que eu fiz, tá? Você me peça aí reino dos meus projetos, meu projeto com a Bíblia, só quem fala essas coisas sou eu, tá? Significa então o seguinte assim, olha, já vou falar para você, então tá bom, eu quero seguir você, mas eu não quero nada da Bíblia. Ok, é isso daí mesmo que eu quero. Eu quero que você esteja plenamente vazio.
Quanto mais vazio você estiver, mais útil você me é. Eu com a Bíblia e você confia em mim. Que nem Moisés, um exemplo sensacional, tá? Ó, que nem Moisés, que nem Davi, que nem José, que nem Abraão, ok? Ok? Que nem Jacó, no caso, Jacó também, mas outro simbolismo seria Jacó, Isaac, o simbolismo já seria um pouco diferente. Mas que nem Abraão, que nem Moisés, que nem Davi, que nem José, é isso daí. Tá bom, Jó, vou confiar em você, confia, fica tranquilo. Você tem se agradado das coisas que eu estou falando? Sim, e dos seus projetos quero apoiar. Confie em mim, ok? Deus entregou este ensinamento aqui na minha mão para eu fazer o uso perfeito disso daqui, ok? Então, para mim, tá? E se você quer saber qual é o livro de onde você tira o ensinamento que é o alicerce da coisa, é esse aqui, tá? Consegue entender? Este aqui é o livro. E automaticamente você pode pegar o livro também e ler, e você ter o livro numa ligação pessoal com você. Mas no que diz respeito a esse trabalho aqui, é como se fosse o meu livro de engenharia aqui, ó, tá? Você, por exemplo, quer ver, ó? Por exemplo, um cientista, não é? Os cientistas têm lá os livros de Einstein, né? E aí você vê, por exemplo, o cara constrói um engenho, seria o quê? Uma máquina, o cara construiu a máquina do tempo. Tá lá a máquina do tempo lá, aí ele vai vender. Olha a máquina do tempo, olha a máquina do tempo. Aí pronto, ele vai vender o protótipo da máquina do tempo. E da onde que ele tirou os fundamentos para construir aquilo? Dos livros lá de Einstein, dos pensadores lá da física, da ciência e tudo mais. No meu caso é isso aqui. Esse aqui é o meu livro de cabeceira e é o livro, como se fosse assim, o meu livro de, por exemplo, como se o cara que é um acadêmico, outro exemplo. O cara, estão soltando vários peitos em cima de mim. O cara é um acadêmico, né? E ele trabalha numa profissão e ele tem os livros que ele estuda a sua doutrina, né, o seu ensinamento para desenvolver o que ele faz. E ele não fica ali fazendo palestras, olha, vou falar sobre os discos, abre o livro na página tal, onde Einstein falou isso assim, assim, não. Ele está com um livro e ele está desenvolvendo um trabalho. E o que a pessoa vai receber da parte dele é o quê? A máquina do tempo, que eu falei aqui. Né? Por exemplo, você compra um veículo na loja. Você tem que estudar a respeito dos fundamentos do automóvel, da onde que vem o carburador, qual o processo que é físico da combustão, você vai estudar isso? Não. Você vai ter somente o veículo lá já pronto. Mas o cara que construiu, ele se instruiu a respeito de física, de uma série de doutrinas para poder construir aquilo ali, não foi? É isso daí, ok? Esse é o trabalho que eu tenho para desenvolver. Me segue, ok? E patrocina o meu trabalho, para eu fazer tudo isso daí, tá? E o meu objetivo é fazer uma empresa de altíssimo porte, tá? Como eu falei, tá? Uma empresa que seja maior que o SBT, tá? Uma empresa que seja muito melhor que o SBT. Não digo nem em proporção assim. Por exemplo, imagine que o SBT, eu acredito que o SBT, por exemplo, é uma empresa que deve ter vários estúdios, né? Tem vários estúdios, como é que eu vou dizer? É um complexo de estúdios e de uma série de coisas. E tem aparelhos como é que eu vou dizer? De transmissão e tudo mais. No caso que a proporção de um trabalho de nível internacional, audiovisual, arte marcial, instrumentos de música, tudo que eu tenho aqui, livros, tudo isso daí, para ser internacional, ok? Tá? Ok? Para ser muito maior, tá? Muito maior que qualquer coisa que algum dia encostou no meu olho. Como eu falei aqui, que a proporção imensa, isso daí reputado por um cagalhão, tá? Ok? Isso, para ser um trabalho de altíssimo porte, ok? Então você que tem valorizado, siga esse trabalho, tá? Ok? E um vídeo legal que eu fiz aqui falando sobre os fãs, né? Fãs, nerds. Eu rejeito todo esse pessoal, tá? Ok?
tudo que é satânico.